Minha saudação palotina, você que nos acompanha aqui pela TV Imaculada, no programa Diálogo Aberto, que é produzido pela Faculdade Palotina, aqui de Santa Maria, e também a Universidade La Salle. E nós temos hoje em nossos estúdios o irmão Leandro Carlos Benetti, que é irmão palotino. O irmão Leandro, ele é formado em Filosofia, Teologia, está cursando o mestrado em Filosofia na Unioeste, em Toledo, no Paraná. Trabalha na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cascavel. Também é professor. Tem pós-graduação em Gestão Educacional pela PUC e Gestão Empresarial pela Unila Salle. Irmão Leandro, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito bem, muito boa noite, Padre Alisson. É uma alegria estar contigo. Boa noite também a todos aqueles que nos assistem, né? Que bom estarmos juntos nesse dia, nesse momento. E sempre é bom estar em casa, né? Faculdade Palotina, enfim, podermos dialogar, bater um papo, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite e vamos conversando. Muito bem, então hoje vocês aí de casa também vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o irmão Leandro, também o que é esta vocação de irmão, né? Mas eu gostaria de saber antes, irmão, sobre a tua família, né? Quando vocês são, de onde são, para que também o pessoal aí de casa também possa conhecer já pelas raízes, né? Muito bem. Eu gosto sempre até uma brincadeira, eu gosto sempre de dizer que eu sou palotino de Palotina, né? Então, eu sou natural da cidade de Palotina, do Paraná. Ali já vivi, meus pais ainda vivem lá. Os pais são catarinenses, mas foram há muito tempo, desde casados, estão lá. Então, nasci em Palotina, uma família de agricultores, trabalhadores, né? Então, na minha infância, sempre trabalhávamos com os animais, na agricultura, isso. Somos 2 irmãos, tenho um irmão mais velho do que eu. O nome do meu irmão é Jean, então somos 2 irmãos, uma família de 2 irmãos, né? E meu pai chama-se Reinaldo, minha mãe, Dona Maria, né? Então, são pessoas simples ainda hoje, né? Trabalham lá na agricultura, tem seu sítiozinho, cuida das suas coisinhas, uma vida tranquila, né? Calma também do dia a dia. Então, venho dessa realidade, né? Pais trabalhadores, agricultores, né? Muito trabalhadores, muito dedicados, muito religiosos, né? Uma coisa assim muito bonita, sempre digo que a gente estuda, passa por vários lugares, mas a gente aprende a fé em casa, né? Então, meus pais, quantas vezes vi eles rezando e rezei junto com eles. Então, é uma família assim simples, do interior, de muita fé, muita oração e com seus desafios, como qualquer família tem, né? Seus desafios, suas situações da vida, né? É por aí, eu sou dali, sou de Palotina, então, sou do Paraná. É importante, irmão Leandro, trazendo esses elementos, né? Porque propriamente a vocação ela nasce da família, nasce de um contexto também de comunidade, né? E você poderia, quem sabe, dizer para nós assim, né, irmão Leandro, a tua história vocacional, como é que se deu todo esses primeiros passos de discernimento, né? Como que foi a história do Leandro, que depois se torna, né, irmão Leandro Benetti. Sim, sim. Muito bem. Então, lá em casa, como eu mesmo dizia, né, nós somos muito religiosos, família muito religiosa. Então, eu morava no interior, lá tinha comunidade, era uma comunidadezinha pequena, chamada, né, do Santo São Luís Gonzaga, o santo padroeiro dos jovens. E então, sempre desde pequenininho, gostava, ia lá. Então, é que a comunidade religiosa, isso fazia parte da vida, né? Da vida social, da vida como um todo da família e da minha própria vida. Então, ali nós jogávamos bola, ali nós tínhamos catequese, ali nós íamos na celebração, ali muitas vezes porque era raro o padre vir, uma vez por mês, quando muito. Então, quando o padre vinha, a gente se reunia, cada um trazia alguma coisa assim, fazia-se uma refeição juntos. Então, aquela vida religiosa toda foi muito bonita da minha vida. Então, eu sempre gostei muito de estar na comunidade. Quando pequenininho eu recordava, vou ler uma leitura na missa, algo assim. E vocacionalmente eu digo assim, teve dois grandes momentos, e são coisas assim, às vezes parece até, como pode acontecer dessa forma? Porque fala, Deus te chamou, Jesus te chamou, mas de que forma, né? Eu recordo que meu irmão sempre queria entrar no seminário. Meu irmão falava, eu quero entrar no seminário, eu quero entrar... E eu não, que seminário? Eu gostava de brincar, correr, jogar bola e não sei o quê.
Só que chegou um momento em que era para o meu irmão entrar no seminário, na época dele entrar. E quando o padre foi lá falar com ele, ele falou, não quero mais, eu estou pensando em outras coisas. Recordo até que o padre, era o padre Sérgio Codebella, não, ficou até meio chateado, e eu falei, então me leva. Mas eu era pequenininho, tinha lá meus 9, 10 anos de idade. E ficou por isso. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que daí vocacionalmente assim, quando eu tinha um pouquinho mais de idade, eu fui com meu pai, ficamos um tempinho morando na cidade, e nós faltou uns produtos em casa, e sabíamos que lá no seminário eles tinham para vender. Então eu fui com meu pai lá no seminário. Quando eu cheguei lá, eu vi aqueles jovens seminaristas juntos ali, trabalhando ali junto. Então eu vi tudo aquilo, eu me encantei. Eu falei, essa vida eu quero para mim. De poder estar junto aqui, de poder conviver com esses colegas, com essas pessoas. E aquilo me chamou a atenção. E aí cada vez mais foi até o momento que eu entrei, né? Entrei no seminário. Então eu entrei no seminário em 99, né? Entrei em Palotina, lá fiquei ali por 2 anos, depois vim a Vale Veneto, depois novamente também estudei, enfim, dei continuidade assim. Mas foi nesse sentido, né, Padre Alisson, um pouco da convivência em casa e também de algumas situações que nos aparecem na vida que nos despertam. Eu falei, quem sabe, porque é para mim também, pode ser para mim também. Então foi por aí também. Irmão Leandro, você deu uns indícios para nós do início, assim, daquilo que pode ser chamada da formação, né? Ou itinerário, se nós quisermos usar uma palavra mais rebuscada, né? Então, como que foi, ou como que é, assim, o itinerário da formação do irmão Pallottino? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas é diferente do padre? Não é diferente? Como que é esse itinerário? Você podia nos falar um pouquinho, irmão? Acredito para nós pallotinos, né, e pelo menos na nossa comunidade provincial, a formação ela segue o mesmo itinerário, o mesmo caminho do que uma vida sacerdotal, né? Então, eu estudei, claro, eu entrei mais cedo, então eu fiz o ensino médio, na época era o 2º grau, fiz o ensino médio no seminário. Depois disso eu tenho o propedêutico, ou nós chamamos postulado, que é aquele ano anterior a você começar propriamente estudando na faculdade. Depois disso eu segui o itinerário formativo como meus colegas, né? Nós éramos dentro do seminário, quando nós entramos ali éramos em 20 e poucos, né? Enfim, fomos continuando. Então, fiz a filosofia, né? Propriamente aqui na FAPAS, fiz a filosofia, fiz o noviciado, que é esse ano de espiritualidade muito forte, que por sinal foi em Cascavel, né? Nosso noviciado em Cascavel, fiz o noviciado e depois também fiz o curso de teologia. E aí, porque muitas vezes se pensa assim, mas não vai ser padre, não vai... Mas é importante para a vida, né? Para a vida missionária, pastoral, apostólica, você conhecer, saber e se inteirar, assim, das questões teológicas, filosóficas. Então, o itinerário formativo é esse, né, Padre Alisson? Assim, ordinariamente, quero dizer assim, até a minha consagração perpétua. A filosofia, a teologia, segui os mesmos passos que os meus colegas, né? Mesmos passos. Claro que depois, dentro das funções, dos trabalhos específicos, é que vem essas outras formações, né? Haja visto que eu trabalhei muito tempo no colégio, então trabalhando no colégio você precisa aprender, se aperfeiçoar, por isso que eu fui fazer gestão educacional, depois em outras questões administrativas. Então, depois que nós terminamos toda essa formação conjunta, aí dentro das necessidades você vai se aprofundando, como tudo na vida, né? Você vai fazendo, estudando, e quando você chega no trabalho, você percebe que você precisa sempre mais. Irmão, e assim, nesse período de formação, né, no seminário, desafios, alegrias, né? Nós sabemos que você bem mencionou que eram bastante, tinha filosofia, teologia, né? Então, quais foram, assim, os teus maiores desafios, ou o que você considerou como desafios, né? E também alegrias desse tempo de formação, né? Na Casa de Formação Pallottino. Pareceria até um pouco contraditório o que eu vou dizer, mas as mesmas coisas que me deram as alegrias também foram as que mais desafios me proporcionaram, né?
Quer dizer, eu recordo que quando eu era jovem, aí, no início da formação, eu estava no Paraná, dentro de uma cultura específica, dentro de uma comunidade religiosa, e de repente venho para o Rio Grande do Sul, que é uma realidade diferente. Né? Quem fez essa experiência de sair do seu estado, do seu local e ir para um outro lugar, ele é desafiador, impactante na vida, seja cultura, seja clima, seja alimentação, tudo, até modo dentro de igrejas, né? Da igreja, modo de ser igreja, são distintos e isso me impactou, foi muito desafiador. Mas também, por outro lado, me fez ver, opa, eu tenho que crescer, quanta coisa diferente há na vida e no mundo que eu não sei e que eu aprendo e que nós aprendemos. Então, a mesma coisa, isso eu vejo como um desafio. E ainda hoje é um desafio. Você de repente sai de uma comunidade, vai para outra, sabe que essa outra não é a mesma, é diferente, e os desafios, mas ao mesmo tempo as alegrias de encontrar pessoas diferentes, de aprender coisas diferentes. Isso é fantástico, mas é desafiador. Isso. Também outra coisa que é um desafio, e acho que quem passa por isso também, quer dizer, de se distanciar da própria família de sangue. Deixar pai e mãe longe muitas vezes, também é um grande desafio, né? Se desapegar ao mesmo tempo, né, para uma missão, para um trabalho. Então vejo como um grande desafio também. E os desafios diários de cada um de nós, né, Alisson, assim, as dores humanas, muitas vezes ela bate, as dificuldades, de repente, lá até mesmo nos estudos, você chega lá, pá, não vai, não consegue, daí você às vezes desanima, essas coisas diárias, né, que também todos nós sentimos, né, são dores humanas, são dores, mas também que nos faz crescer bastante. Isso eu vejo que, assim, os grandes desafios da minha vida vocacional. Né? Nós estamos conversando hoje com o irmão Pallottino, irmão Leandro. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos logo. Olá, estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto e hoje nós temos aqui o irmão Leandro Benetti, irmão Pallottino, que está trabalhando atualmente em Cascavel, no Paraná. Irmão Leandro nos falava antes relacionado à sua vocação, como que surgiu a vocação dele, também a família, e como que é o itinerário da formação para o irmão Pallottino. Você no seminário, irmão, como que foi surgindo essa ideia de ser irmão? Muito interessante, padre. Eu sempre tenho esse sentimento assim, que nós devemos cultivar em nós as coisas boas que temos, né? E Deus nos dá muitos dons. Não podemos negar isso, né? Que Deus nos é bondoso. E a vocação do irmão surge justamente isso. Naquela passagem, me chamava muito aquela passagem bíblica. Não chameis ninguém de mestre e senhor, porque um só é vosso mestre e senhor. Vós todos sois irmãos. E para quem me conhece, como me conhece muito bem também, Alisson, para quem me conhece, eu sempre procurei ser muito próximo das pessoas. Esse sentimento fraternal, né? De fraternidade, que vem de irmão mesmo, né? Então, a vocação do irmão surgiu justamente disso, de um sentimento de personalidade, né? Como que personificou na pessoa, né, essa vocação. Ou seja, eu quero ser um irmão entre os irmãos, né? Então, foi muito, né, nesse sentido. Claro que foi desafiador, porque você vem de uma formação também clerical muito forte. Então, todos os meus colegas, todos eles ficam padre. De repente, o Leandro vai ficar irmão. Que história é essa? Mas também foi muito compreendido, muito trabalhado e foi muito aceito. Aceito no sentido de construção mesmo. Então, a vocação do irmão surgiu por aí. Quer dizer, uma personalidade, eu sinto assim, de proximidade. Então, e também, ao mesmo tempo, quem que nos faz irmãos? Também é isso muito importante. Que eu até brincava muitas vezes, se você é meu irmão, eu sou seu irmão. Bom, mas quem é nosso pai?
Então, aí entra um elemento religioso, de fé, né? Sentir Deus Pai, e um Pai amoroso para mim, um Pai amoroso para ti, um Pai amoroso para nós. Então, essa é a vocação de ser irmão, querer demonstrar que Deus é Pai, e é Pai de todos nós. E nós todos, como irmãos, temos que nos ajudar mutuamente, também nessa relação espiritual religiosa. E existe, né, algumas diferenças entre a questão do trabalho também, relacionado ao irmão e ao padre, mas, sobretudo, aquilo que você já colocava, a dimensão do sentimento vocacional, né, da experiência espiritual. Né? Como é que você poderia nos colocar assim, um pouco essa diferença? Bom, terminamos os estudos, o que acontece, quem vai ser padre e quem vai ser irmão? Muito bem. Então, quando eu fiquei irmão, né, nós temos os votos ou as promessas, nós palotinos as promessas, né? Ou seja, faço as promessas: castidade, pobreza, obediência, nós somos 6, perseverança, vida em comunhão de bens e em espírito de serviço. Então, eu, diante do nosso superior, faço uma carta, faço o pedido de ficar religioso e faço essas promessas, né? Então, isso me diz assim, eu sou um religioso. Às vezes as pessoas ouvem muito falar dos freis, né? Dos freis, os freis, ou as irmãs, as religiosas, as freiras. Então é pouco difundido. Isso difere um pouco, por quê? Porque o padre, depois que chega lá, então fiz a primeira promessa, as promessas, né? Em 2007, né? E renovando, todo ano você renova, e em 2011, fiz as promessas perpétuas, para sempre. E aí meus colegas, dentro disso, depois pedem a ordenação diaconal e sacerdotal. Então eles vão ser padre. Mas dentro da nossa comunidade religiosa, ou seja, nossa congregação, somos todos, né, palotinos. E o que nos congrega como palotinos é a consagração. É esse momento especial que também os padres da nossa congregação passam de fazer essas promessas junto à comunidade. Então, quer queira, quer não, o padre, antes de qualquer maneira, é irmão, né? E depois daí tem os ministérios ordenados, que é funções, que são trabalhos específicos que o padre exerce, né? Certo, irmão Leandro, e se percebe bem, fica bem claro nisso que você nos coloca, que a consagração, né, ela é uma parte fundante daquilo que é o carisma da fundação, né, o carisma da congregação. E depois da consagração perpétua, então, o irmão Leandro exerceu vários trabalhos, né? Então nós gostaríamos de ouvi-lo um pouco sobre os trabalhos. Qual foi o teu primeiro trabalho depois de finalizar, digamos assim, a formação ordinária? Muito bem, meus primeiros 9 anos de irmão consagrado perpétua foi em Porto Alegre, né? Porto Alegre, na educação, né? No colégio, né? Colégio Palote, lá eu exerci essa vocação do irmão. Também no trabalho na sala de aula, como professor, dava aula lá para educação, ensino médio, filosofia, sociologia, ensino religioso, e também na área administrativa, como diretor do colégio. Então ali trabalhei e foi um desafio e uma alegria muito grande. Trabalhar na área da educação é maravilhoso. Para quem faz essa experiência, quem trabalha nessa área sabe o que estou dizendo. Quer dizer, é um despertar, é um conhecimento diário, é lindo, é fantástico, né? Então eu trabalhei muito nisso. Então 9 anos fiquei ali. Depois fui convidado por um conselho provincial, pelos meus superiores, a também me desafiar em outro trabalho. E aí eu assumi, né, a missão de pegar o avião, atravessar o Atlântico e fomos para a missão em Moçambique. Então, depois dos últimos 6 anos, trabalhei em Moçambique, na missão, também ajudando obras sociais, né, mais na área da economia, ajudando essas pessoas, visitando famílias doentes, organizando comunidades, né, ajudando também a missão a crescer também em estruturas, em organização. Então, trabalhei muito lá. Lá foi um desafio, algo assim que eu esperava muito. Eu também tinha sempre esse desejo de fazer algo na missão, né? Ir para um lugar que também me desafiasse de forma diferente. E lá também morei no seminário, ajudava também a dar aula para os seminaristas. Nunca abandonei
a sala de aula. Sempre gostei muito de lecionar, de dar aula, de ajudar também porque acredito muito isso, que todo o ser humano, ele também necessita dessa formação, né? Então, o meu trabalho foi isso. No final, fiquei muito doente, né? Tive uma doença gravíssima, tive uma tuberculose, graças a Deus, e é graças a Deus mesmo, um grande, verdadeiro milagre. Quem acompanhou, quem conhece, foi um verdadeiro milagre, que muitas orações e, bom, fiquei doente e tive que retornar. E agora estou em Cascavel, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que também é um outro desafio para mim, paroquial, de visita aos doentes, de celebrações, de acompanhamento, né? Toda essa gama de trabalhos paroquiais, muito, né, ligado a catequese, acólitos, coroinhas, ministros, né? Estar acompanhando a dinâmica da vida das pessoas, também ajudo batizados, enfim, várias coisas têm acontecido que estão sendo muito produtivas, muito bonito para mim também, como uma experiência de fraternidade, de poder dialogarmos, de podermos, né, trabalhar junto, ou que o nosso querido, saudoso Papa Francisco diz de sinodalidade, de poder partilhar junto. Então, vivi muito nesse sentido e sempre com esse aspecto, né, da educação, de formar. Temos que nos formar para o espiritual, para a vida. Irmão Leandro, você nos coloca assim diversos trabalhos, diversas missões que foram aí assumidas por você. Claro que automaticamente podemos dizer o trabalho aqui no Brasil ele faz parte da dimensão aqui da congregação. Sabemos que a congregação tem trabalhos internacionais, né, como a questão da missão. Mas a pergunta minha é: você tinha pensado que um dia você iria para Moçambique, por exemplo, trabalhar, colaborar lá na missão? Se não, como que isso veio acontecer? Muito bem, Padre Ares, que pergunta interessante que o senhor me faz. Bem, eu não sei se vocês me recordarem, eu disse que eu entrei no ano de 1999 no seminário. Naquele ano nós assumíamos a missão em Moçambique, no ano de 1999. Para quem não conhece, 2 padres para lá foram, o padre Casimiro Faco e outro padre Gentil Lorenzoni. O padre Gentil Lorenzoni era um padre muito querido, muito amado e muito presente na minha família. Eu o conhecia muito. E esse padre indo para lá, quando chegaram lá na missão, imagina, ir para um país completamente longe. Eu, naquele ano, entro no seminário para estudar, né? E aí, ele, quando vai para lá, 30 e poucos dias, acho que foi 32 dias depois, ele teve uma malária e veio a falecer, né? Então, foi impactante. E eu sempre dizia, um dia eu vou para lá. Desde o primeiro ano do seminário, um dia eu vou para lá. 20 anos se passaram, né? No finalzinho de 2018, o provincial chega para mim: Leandro, nós temos uma proposta para ir para lá. O que você acha? Eu falei, eu respondo hoje mesmo. Há 20 anos eu já desejava. Então, depois de 20 anos, por isso, parece, eu acredito muito nisso, os desígnios de Deus e o tempo de Deus não são os nossos, mas Ele vai conduzindo. Para lá fui e muito feliz. E bom, aconteceu situações de saúde que eu tive que retornar, e são as coisas da vida, mas foram 6 anos abençoados. Como toda a minha vida, digo, são bênçãos de Deus. Então foi assim que aconteceu. Eu sempre tive esse desejo, né, dentro de mim, sempre tive. Que rica experiência, irmão. Obrigado por trazer esses elementos para nós. E na missão, né, ou você saindo do Brasil e indo para Moçambique, qual o maior aprendizado que você poderia passar ou nos colocar hoje para aqueles que também estão em casa, né? O que o irmão Leandro aprendeu assim que te tocou profundamente, que te marcou no teu itinerário com essa experiência na missão? Muito bem. Eu não vou dizer o lugar, mas assim, um dia, foi agora faz pouco, com um colega meu, numa loja, uma grande loja, um monte de coisa. Eu entrei lá naquela loja e falei pro meu colega, olha que maravilha, quantas coisas desnecessárias. Quantas coisas desnecessárias para viver. Eu aprendi lá que a simplicidade de um copo d'água, quando ela é dado com amor, com carinho, ele é grandioso.
O que o Moçambique me proporcionou é mostrar isso, né? Que é na simplicidade do dia a dia que você descobre a presença de Deus. Nós não precisamos de um monte de coisas para sermos felizes, né? Isso é uma coisa muito bonita que eu aprendi lá. E a simplicidade, o sorriso, e outra coisa muito bonita. Quem somos nós para dizermos que sabemos tudo? Ou que a minha forma de ser é a melhor forma de ser? Aprendi também isso, que há possibilidades de formas de existir e de se relacionar com as coisas muito distintas da minha. Então, a minha forma de ser é uma forma de ser, mas é isso, é na fraternidade, na irmandade que você descobre grandes irmãos, né? Atravessando mares, e pode ser, não importa raça, cor, cultura, mas essa possibilidade de sermos fraternais, num simples copo de água. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Diálogo Aberto, do nosso diálogo aqui com o irmão Leandro. Nós agradecemos de coração, irmão, a sua presença aqui, de fato, nesse diálogo muito espontâneo, aberto. Também agradecemos a você aí de casa que esteve conosco, acompanhando também esse testemunho bonito do irmão Leandro Benetti, irmão Pallottino. Recordo você que na próxima semana nós estaremos de volta com o programa Diálogo Aberto, com mais assuntos, também com outros convidados que nos ajudam sempre naquilo que nos é bastante importante no nosso dia a dia, são temas, são assuntos, são testemunhos de vida. Por isso, que Deus possa abençoar você, a sua família, o seu trabalho, por intercessão de nosso fundador, São Vicente Pallotti. Até a próxima.